são retiradas das institutas, né? Nós sabemos, nós que somos reformados, conhecemos muito bem as institutas, né? Não por ter lido, né? Porque é muito grande e muito difícil, né? Mas por sabermos que ali contém a base de toda a teologia reformada. E nós temos então tirado desse livro, né, aquilo que Calvino reescreveu a respeito da ceia do Senhor. Então, eu quero compartilhar também nessa manhã mais alguns trechos, né, dessa palavra que eu creio que edifica muito a nossa vida e nos renova para esse momento. Primeiro, Cristo é nosso pão e nossa bebida de vida. Não é, pois, o principal do sacramento nos dar simplesmente o corpo de Cristo e o seu sangue. A ceia é um sacramento, é um meio de graça, um meio através do qual Deus nos abençoa. Então não é o principal do sacramento, não é apenas nos dar o corpo de Cristo, porque Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não que se transforme, né? Mas Cristo está presente espiritualmente. Mas o principal do sacramento é selar e firmar esta promessa, na qual Jesus nos diz que sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida, mediante os quais somos alimentados para a vida eterna. E nos assegura que Ele é o pão da vida, do qual aquele que comer viverá eternamente. E para fazer isso, quer dizer, para selar a mencionada promessa, o sacramento nos remete à cruz de Cristo, onde essa promessa foi de todo realizada e cumprida. Jesus é chamado pão da vida, porque ele nos foi dado como tal pelo Pai. E se mostra assim, quando tendo-se feito participante da nossa condição humana, mortal, nos fez participantes da sua divina imortalidade. Quando se oferecendo em sacrifício, tomou sobre si toda a nossa maldição, para nos encher da sua bênção. Quando com sua morte devorou a morte, quando em sua ressurreição ressuscitou gloriosa e incorruptível a nossa carne corruptível, da qual ele se havia revestido. E recebemos a Cristo, pão da vida, tanto no Evangelho quanto na ceia. E tudo isso se aplica a nós. E se aplica quando o Senhor Jesus se oferece a nós com todos os seus bens. E nós o recebemos com verdadeira fé. Primeiro, pelo Evangelho pregado. Porém, muito mais admiravelmente na ceia do Senhor. Não é o sacramento o que faz com que Jesus se torne para nós o pão da vida. Mas o sacramento nos relembra o que ele já fez uma vez por todas, para que continuamente sejamos alimentados por ele, pelo sacramento. Ele nos faz sentir o gosto e o sabor deste pão, para que nos alimentemos dele mesmo, porque nos assegura que tudo isso que Jesus fez e padeceu foi para nos vivificar. Mais ainda, que essa vivificação é perpétua. Porque como Cristo não seria o pão da vida se não houvesse nascido, morrido e ressuscitado por nós, assim também é necessário que a virtude destas coisas seja permanente e imortal, para que recebamos os seus frutos. Isso é exposto muito bem em João 6,51,
onde Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí Jesus mostra que o seu corpo havia de ser pão para dar vida espiritual a nossas almas, quando fosse entregue à morte por nossa salvação na cruz do Calvário. E Ele o dá a cada dia, quando pela palavra do Evangelho se oferece e se apresenta, para que participemos dele, quanto a ter sido crucificado por nós. E por isso, sela tal participação com o mistério da Santa Ceia, quando interiormente se cumpre o que externamente significa. Palavras inspiradas, palavras vindas realmente de Deus para o nosso coração através do seu servo, e que servem para edificar a nossa vida nesta manhã. Que possamos aumentar, que o Espírito Santo de Deus aumente o nosso amor pela ceia do Senhor, por este sacramento, pela igreja do Senhor e por tudo aquilo que nós recebemos quando participamos de modo consciente da ceia do Senhor. Que realmente nessa manhã a sua vida seja abençoada e alimentada pela palavra de Deus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, no texto em que o apóstolo Paulo nos instrui a respeito da celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 32. Eu convido você a se colocar de pé e vamos ler de forma alternada esse texto, prestando bastante atenção naquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração. 1 Coríntios 11, de 23 em diante, até o 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Pode assentar, irmãos. A palavra nos diz que todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos testemunhando para o mundo, visível e invisível, a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, esse momento é o momento de um profundo testemunho. Todas as vezes que a ceia do Senhor é celebrada em qualquer lugar do mundo, ela manifesta a presença do reino de Deus. Ou seja, para quem não crê, para aqueles que estão distantes, cadê o reino? Cadê o reino de Deus? Onde está o reino? Então a ceia é um sinal de que o reino está presente.
Isso é algo maravilhoso, extraordinário. Por isso, quando a missão é feita, o povo é levado a adorar a Deus e receber a ceia do Senhor. E também, diz aqui o texto que nós devemos nos examinar a nós mesmos, e assim comer do pão e beber do cálice. Então esse é o momento de você e Deus, você orar, pedir perdão pelo seu pecado, confessar, pedir que Deus o sustente, o capacite a não cometer novamente, para que assim nós possamos participar de modo digno da ceia. Mas alguém pode dizer, mas e se eu pequei? Então eu não posso participar da ceia? Se você confessar o seu pecado, você pode e deve participar da ceia do Senhor. Porque a ceia vem para alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, de maneira que você vai ser renovado e a sua fé vai ser fortalecida para vencer as lutas e dificuldades. Por isso, feche seus olhos, curve a sua cabeça, você e Deus agora, fale com o Senhor e busque o perdão que Ele concede a todos os que o buscam.